Alcina de Carvalho Gonçalves, nasci no dia 1 de 10 de 1944. É da minha avó, da parte da minha mãe eram de Cujó. E da parte do meu pai é que eram lá de Pendilho. Então a minha casa originária, não é? A casa dos meus pais originária era uma cozinha, tinha um caniço, não é? Para secar as castanhas, o que levava a ter muito fumo, não é? Mais tarde, passado há uns anos, já não foi assim, mas quando eu nasci, ainda cresci nessa casa assim, uma cozinha com um caniço, que é assim que se chamava, para secar as castanhas. Mas Pendinho não é terra de castanhas, ou era? Era. Não era assim Agora... daquela produção muito grande, mas só nós tínhamos muitas. É assim, não havia produção para fora, não é? Tudo o que se produzia lá em Castanha, penso que na altura não se vendiam, era para nós comermos. Mas, por exemplo, os meus pais tinham imensas castanhas. O tempo em que se criou havia separação de salas? Sim, claro. Os rapazes para um lado e as raparigas para o outro. Depois, eu tive uma particularidade que era a seguinte. Nós éramos muitos irmãos. Os meus pais tinham muitas terras, tinham gado, tinham vacas, tinham isso tudo. Tínhamos uma quinta onde o gado dormia e o pastor ia com elas. E então, na minha escola... no meu tempo de escola, eu não tenho nunca nenhuma ideia de ir a brincar com as minhas colegas para a escola. Porque quando de manhã, quando a professora dizia vir embora, eu ia à quinta, que era 1 hora de caminho para 1 hora e meia, e dei volta, buscar o leite para depois a minha mãe fazer o queijo. Portanto, o meu intervalo do almoço era ir buscar o leite à quinta e depois comer a correr e ainda ir brincar um bocadinho, né? Que era pouco. Ia a correr e vinha, claro. Nós éramos 8 irmãos, nasceram 13, morreram 5 pequeninos e fomos criados 8, 2 rapazes e 6 raparigas. Sendo que os rapazes tiveram pouco tempo juntos connosco. O mais velho foi para o seminário com 10 anos ou 12, andou lá 8 anos e depois foi para o Porto trabalhar e tirar curso de engenharia, e esse que morreu com 39 anos, exatamente nas vésperas do meu casamento. E o outro meu irmão também andou a estudar, entretanto foi para a Força Aérea também muito novo. Há uma irmã minha que foi criada com os meus tios a partir dos 6 anos, e portanto em casa ficamos, a outra mais velha casou também muito nova, em casa ficámos mais tempo 4 raparigas. Nunca sentiu diferença no tratamento entre rapazes e raparigas, porque também não os teve lá em casa? Mas também não houve, mas não havia, na altura não havia, não. E ainda tinha outra coisa, a minha irmã tinha uma padaria mais velha, estava casada, tinha a padaria lá de Pendilho, e eu de manhã, antes de ir para a escola, ainda dar a volta a vender o pão. Portanto, ia às 8 horas, dava a volta com o pão, vendia-o todo, nunca vinha para casa com nenhum porque eu não gostava, vendia todo. E eu que levava e depois às 9 horas ia para a escola. E depois ao meio-dia saíamos, ia buscar o leite e depois ia outra vez para a escola e depois vinha ajudar a minha mãe com as cabras ou fazer outra coisa qualquer. Também já trabalhos para casa, os chamados TPCs? Nos intervalos. Melhor, evitar fazer os trabalhos em casa porque tinha trabalhos da escola para fazer? Não, isso não era, porque isso a minha mãe dava-nos espaço para nós estudarmos. Eu desde pequena queria ser enfermeira, mas como eu às 8h30 da noite tinha que ir para a cama, que não, era merecia. E a minha mãe dizia que eu não devia ser uma grande enfermeira, que tinha que fazer noites, como é que eu fazia? Essa era uma característica. E a outra era, eu não podia ver sangue, eu desmaiava quando via sangue. Portanto, por estes 2 motivos, a minha mãe dizia que eu nunca podia ser enfermeira. Primeiro tinha que fazer noites e depois tinha que lidar com sangue, como era normal, não é? Só que, entretanto, muito bem, eu estive casada 3 meses com um rapaz aos 20 anos, não é? Casámos pelo civil, não é? Pronto, eu namorava o rapaz. Entretanto, meu pai não gostava e eu levava muita tarefa por causa desse rapaz. Entretanto, decidimos então casar e fomos um dia tratar dos papéis para o casamento e passado 2 dias ou 3 aparece uma rapariga a dizer que o rapaz que lhe devia casamento. Eu disse, rapariga, esta deve que a mim não me deve nada. Porque havia uma característica minha que sempre foi minha desde o princípio. Podia namorar um rapaz, ou 2 ou 3, foi os que eu namorei, foram 3. Mas nunca me tocavam. Nem um beijo sequer. Porque assim, eu pensava, se nós casarmos, temos tempo de brincar, fazer o que temos a fazer. Se não casarmos, não quero ter vergonha de passar por ti. Portanto, porque as raparigas da minha terra, quando nós íamos para a igreja, agora aquilo está diferente, mas tinha ali um jardim, tinha ali um muro, e então as raparigas ao passar ali, com aquelas capuchas que a gente usava na altura, tapavam a cara,
como quem tem vergonha de passar ali. E eu isso fazia-me confusão, porque eu não tinha vergonha para passar ali coisa nenhuma, estivesse quem estivesse. Não é? E por isso o rapazinho, entretanto, pronto, a rapariga andou atrás dele com CA, e eu a partir desse momento portei radical. Então, estive casada 3 meses pelo civil, que era o tempo que esperavam o casamento da igreja, que não chegou a concluir. Portanto, isto era 20 anos que eu tinha, não é? Quando esta situação sucedeu do casamento, tinha 20 anos. Então eu pedi ao meu pai se ele deixava ou se me ajudava a fazer o exame de admissão para a enfermagem. Eu tinha na altura a 4ª classe e com a 4ª classe ia-se para o curso auxiliar de enfermagem. Então eu tinha os meus 2 irmãos em Lisboa e o meu pai disse, então vais fazer o exame. Fui fazer o exame à escola Artur Ravar em Lisboa e nessa altura já estava assim a pensar que a escola não iria receber com a 4ª classe, mas sim só com o 2º ano. Então o irmão mais velho disse, vais também fazer ao Porto ou São João, e eu fiquei bem nas duas, então optei por Lisboa por estarem lá os meus irmãos. Fiz o curso auxiliar, com a especialidade de saúde mental e psiquiátrica integrada, neste primeiro curso. Depois fui sempre estudando, porque era uma coisa que eu sempre gostei de miúdo, era de estudar. Então fui sempre estudando, terminei a carreira licenciado. Passando por todo o resto de criar 3 filhos. No seu tempo não era uma coisa propriamente fácil de acontecer, não é? Mas de facto foi assim que aconteceu ao longo da minha vida profissional. Trabalhei muito tempo nos centros de saúde, nos cuidados de saúde primários, Gastrodai em Vila Nova de Paiva, concretamente. Depois vim para Viseu, por não conseguir a transferência a nível do centro de saúde, concorri para a saúde mental, que era a minha área de especialidade, e lá terminei ao fim de 12 anos da minha carreira. E entretanto trabalhei na Casa de Saúde, dei muita formação no Centro de Formação Profissional, 3.000 e tal horas de formação que dei lá, ao longo de 13 anos, na área da geriatria. Defino-me como pessoa, porque eu fui com vocação. Não fui só por ir, por gostar não sei o quê, mas eu dava-me mesmo, não... Quer dizer, eu não me recordo, com esta idade não me recordo, depois eu me lembro de ser gente e já ter consciência do meu trabalho, algum dia alguém me pedir alguma coisa que eu não tivesse feito podendo. Veria uma vez ou outra que eu não poderia mesmo, não é? Mas tenho coisas muito bonitas da minha profissão, muito bonitas. A amizade com colegas, o trabalho em si, o trabalho em equipa e depois o ter sempre a sensação, porque era a verdade, de que as pessoas confiavam plenamente em mim, tanto auxiliares como colegas, alguma coisa, algum problema ou isso. E eu ficava contente quando elas me diziam, eu venho falar contigo porque sei que tu não repetes com ninguém aquilo que a gente diz. E, portanto, isso era gratificante, porque também era isso que acontecia, não é? As coisas me diziam para mim, mesmo depois me perguntassem se eu não sabia para dar às outras. Sabia para mim, não é? Mas não para partilhar com os outros. Formou, não é? Já tinham seus filhos, ou seja... Quando terminei a licenciatura em enfermagem, já foi quando me reformei. Eu tirei a licenciatura em 2000 e reformei-me em 2001. Portanto, foram estes anos todos. Vários anos. Mas foi muito bom, porque eu gostei sempre muito de estudar. E aproveitava também todas as oportunidades. E tive assim o prazer de quando fui para a licenciatura, concorremos 400 e tal a nível do Distrito de Viseu. E eu fiquei em primeiro lugar. Fiquei muito contente com isso, porque eu tinha tudo. Tinha desde artigos do jornal, tinha tudo. E que outras ocupações teve ao longo da vida? Portanto, desde ser pastora de gado, trabalhar nas terras quando de casa dos meus pais, depois na área da enfermagem, então, já disse, e a nível de família, depois tivemos 3 filhos, pronto. Depois o primeiro passo de conhecer o meu marido foi realmente numa viagem daqui para Lisboa, embora estejamos os dois na mesma terra, não é? Mas foi numa viagem daqui para Lisboa que começou a conversa, não é? Como ele percebeu logo que eu não era fácil de conquistar, não é? Então pediu-me para ser madrinha de guerra.
E foi assim que a coisa começou. Tinha de começar por algum lado. Começado há pouco tempo, eu já gostava muito dele. Depois ele pede-me namoro, eu dou-lhe para trás, digo que não senhora, que tenho que tirar o curso primeiro. E depois pronto. Casámos ao fim de 3 anos. Exatamente, tínhamos o casamento marcado para 2 de agosto. E o meu irmão mais velho, com quem eu vivia, que era engenheiro eletrotécnico, morreu de repente. De maneira que foi uma coisa muito dura na minha vida. Casei de preto, porque não podia ver ninguém de branco. Não estreiei o vestido de noiva, que ainda o tenho, graças a Deus, ainda o tenho. Mas está por estrear. De maneira que foi esse, o primeiro embate duro da minha vida foi esse, na família. Enquanto estava em Lisboa, pois os meus pais, os meus irmãos sempre que iam, o meu irmão alugou casa quando eu acabei o curso, e ficámos os dois, entretanto ele morreu, entretanto nós casámos, e tivemos 3 filhos. O mais velho morreu com 42 anos, há 10 anos. O Jorge deixou uma menina, minha neta. A Sandra, que está casada e está em Évora, e o outro que é sacerdote e está de diretor do Colégio Português em Roma. Nunca se viu imigrada? Não. Não. Não, porque foi muita gente imigrada no meu tempo, não é? Mas eu também saí de Viseu, da minha aldeia, não é? Com 20 anos, quando fui então fazer curso de enfermagem. E depois praticamente só leio nas férias, não é? São as principais festas da aldeia? 15 de agosto. É a mais importante. Depois, quando eu era miúda, celebrava-se também o São João, o São Pedro, que era dia Santos, o dia de São José. Havia vários dias santos que, entretanto, foram cortados do calendário. O mais importante era o 15 de agosto, por ter a novena e também, como era nova e gostava de dançar, também havia os ranchos que se organizavam, que ainda hoje se organizam, não é? Para levar os ramos e tal. Então isso era, para mim, era o mais... Não era o mais importante, mas era uma coisa que fazia... Que gostava de que eu gostava de partilhar. Uhum. E depois o Natal, isso sem dúvida, né? Depois a Páscoa também. E outras festas, o Corpo de Deus, e assim, portanto, eram sempre festas que eram muito bem vividas na minha aldeia, quando eu era miúda. Eu era da Ação Católica e nós formávamos sempre nestas festas. Portanto, para mim era sempre uma festa quando havia uma festa. E a novena em Pendilha é a Senhora da Assunção. Pronto, agora aqui há lá uma... Fazem uma novena à Senhora da Piedade. Não sei bem se é o Senhor da Piedade ou se é o Senhor de Peço que é uma capela particular que lá existe. Sim, fazem uma novena exatamente. Também. Agora a novena oficial da paróquia é a Senhora da Assunção. Era nessa que participava? Sim. Okay. Sim, eu quando falou pensei que estava a falar não, Senhora da Assunção. Outra. Dos Ramos. Sim. Então, a paróquia está dividida em 5 bairros, penso eu, que são 5 bairros. E cada bairro, nesta festa, para angariar dinheiro para as coisas das festas, não é? Então cada bairro faz o seu ramo. E é um despique muito grande. Agora são notas que se levam, mas na altura eram coisas da terra, não é? Era o mel, era o trigo, era frangos, era pronto. E eram outras coisas, salpicões também, as chouriças. E então, depois tínhamos os ensaios uns dias antes, não é? E fazia-se o ramo e depois cada ramo levava o seu rancho atrás, cada bairro. Era muito simpático, por acaso. Ainda existe, agora já com menos... Mas ainda existe. Não, nunca fui mordomo. O meu pai foi mordomo do senhor alguma vez, não é? O meu tio, que morreu com 95 anos, foi tesoureiro da igreja mais de 50 anos. Não sei quantos foram, mas sei que foi muito tempo. Desde que começou até que morreu. Em princípio, penso que ficou a minha irmã há algum tempo. E, entretanto, lá outras pessoas. A Jacinta. A Dona Jacinta. Foi ele então que deixou. Exatamente. Foi, sim, senhor. É assim, eu agora devo confessar que já há vários anos, especialmente depois que o meu filho morreu, que a festa para mim é um dia de festa, que é para a Senhora da Assunção, mas pronto. Agora, antigamente era muito alegre, porque havia muita juventude. A juventude congregava-se nestes ranchos que depois iam acompanhar o ramo e eram dias de brincadeira, não é? Pois, enquanto íamos para os ensaios e tal, era muito bom. Eu gosto de música, gostava de ouvir a música a tocar. A banda de música, a banda filarmónica? A banda filarmónica, sim. Não era as bandas de baile? De todo.
Nada disso me sugere, nada. Essas bombos, essas coisas todas, nada. Qual é que era o produto que os seus pais cultivavam mais? Não? Milho, centeio e batatas e feijão. Até que nós só comíamos isso. Eu lembro-me que se comia arroz na minha casa e carne fresca, sim, no dia da festa. E depois, quando se matava o porco, sim, que também era essa tradição. Porque fora disso não... Eram as carnes que ficavam na salgadeira. Exatamente, muito mais saudável que agora, não é? Acredito, pelo menos não tinha químicos. Não tinha nada, tinha nada. E depois nós granjeávamos as terras, nós éramos as 4 durante algum tempo, e o meu pai e a minha mãe, tudo o que era correspondente à cultura, éramos nós sempre que fazíamos, desde cortar o estrumo, pô-lo nas lojas, tirá-lo das lojas, levá-lo para as terras, labrar, semear, colher, sachar, éramos nós que fazíamos isto tudo. Chegámos a ter mais de 200 alqueires de milho e éramos nós que fazíamos isto tudo. Alguma vez venderam? Vendíamos. Vendíamos. E as terras eram todas vossas? Todas nossas. Porque o meu pai, de 2 em 2 anos, nascia-lhe um filho e o meu pai comprava um terreno. Porque achava que o filho já ia ter necessidade de comer, não é? Então, o meu pai nunca gostou de andar a comprar o pão assim ao quilo, porque não rendia nada, não é? Então, de 2 em 2 anos, nascia-lhe um filho. E de 2 em 2 anos, o meu pai comprava um terreno. Que lá estão agora as gestas. Como é que era a jornada no campo? De nascer do sol até pôr do sol. E alguma vez foi trabalhar para fora, para terrenos de outras pessoas? Não, nunca fui. Só fui uma vez, que o meu pai me mandou lá, tinha eu 15 anos, a senhora da Carvalha, que lá lhe devia alguma obrigação e eu fui lá pagar com o dia da cegada. De resto, nunca fomos nem para nada, de parte nenhuma. Nós tínhamos mais que trabalho para nós. Já tinha muitos terrenos para tomar conta, não era? Nunca fomos. Era trabalho à enxada e à ao arado. Ou já havia tratores? Não, os tratores vieram muito mais tarde. As vacas, a labrar aquilo tudo, era o arado, a junta das vacas, que lá labravam, e depois nós semeávamos e colhíamos, regávamos, pronto, fazíamos o trabalho todo. E alguma vez foi para essas desfolhadas? Das outras pessoas, não. Normalmente eram as nossas. Mas vinham outras pessoas para as vossas? Vinham ajudar. Vocês tinham muitos terrenos, tinham muito material, não é? Ajudar. Sim, às vezes também íamos ajudar os outros nessa... Isso era muito divertido por causa dos caretas que apareciam. Os caretas era assim, havia duas coisas. Quando havia uma espiga que era vermelha, quem a apanhava tinha que dar um beijo a toda a gente que estava a desfolhar a roda. E os caretas eram rapazes, normalmente, não é, que se tapavam com lençol, mascaravam-se, não é? E depois iam assim, a gente tinha que adivinhar quem era. Eles falavam, sim. E depois nós tínhamos que adivinhar quem era. E fazia-se assim umas brincadeiras por lá. Isso, as cegadas também eram uma coisa... Era mais cansativo. Era mais cansativo, mas era muito alegre também. Que era de dia, ao sol, enquanto que a desfolhada até podia ser ir à noite. Era à noite. Nas noites de luar, Era à noite. Era um bocadinho puxado porque levava muito tempo a esfolhar o milho, não é? A gente estava lá até à tarde e depois ao outro dia tínhamos de levantar cedo. Também depois faziam aquelas merendas para as pessoas que vos iam ajudar. Era espetacular. Olha, continham bacalhau frito, picão, chouriça, bacalhau, sem ser frito. Mas também já havia quem levasse almoço de cozinha. Portanto, normalmente estas merendas era quem era, no nosso caso. Íamos todos trabalhar, levávamos a merenda, não é? No caso de trazermos pessoas de fora, então já era outra coisa. Era de manhã a sopa, as batatas com carne, assim daquela carne derretida que se punha assim por cima. E depois ao meio-dia normalmente era arroz de feijão ou assim, e a sopa também. Não havia o hábito do meio da manhã se comer. Era mais ao lanche à tarde. E o lanche à tarde então era o pão, as azeitonas, o vinho e eventualmente também algum salpicãozito ou isso. E depois à noite a sair ao jantar e umas batatas cozidas também, que era o normal. Das freguesias do Concelho de Vila Nova, mais nenhuma faz pão de milho como faz pendilho. Ainda faz. Era esse que a gente comia na altura, o pão de milho, claro. O peixe que existia lá, que seria o peixe de rio? É quem o pescava, não é? Fora disso era a sardinha, salgada. E as carnes eram essencialmente de quê? Porco.
Guardavam as galinhas para porem os ovinhos. Era. Das farinhas, para fazerem o pão, vocês precisavam de moer, tínhamos os moinhos de água, movidos vocês a água. Tinham algum? A sua família tinha algum? Tinha. Tínhamos íamos lá moer o milho. Quando era só centeio, mandávamos para o Vila Cova, porque havia lá uma moalbeira, chamava moalbeira, e que era mais própria para moer só o centeio. Não era só da família. Não era só da família. Não, tínhamos aquele moinho, mas também era partilhado com outras pessoas. Nós tínhamos lá 3 ou 4 dias por mês. Nós tínhamos um forno da família. Iam lá outras pessoas também com o seu pão. Dificilmente usavam então um forno comunitário. Raro, muito raro. Vais lá fazer vez, depois espera-se. Leva-se a lenhazinha. Estás sempre à espera que vá alguém, quando ele está muito tempo sem cozer, esperas sempre que vá alguém porque é mais difícil de aquecer. Na casa que hoje é da minha irmã era um forno, que era nosso. E nós cozíamos lá o pão e as outras pessoas também iam lá cozer. E assim, o meu pai, como eu disse, era latoeiro, trabalhava fora, não é? E então, na altura, não havia caminhonete de Vila Cova para Pendilho. Em Vila Cova, onde o meu tio padre estava a paroquiar, e Pendilho, onde nós vivíamos, não havia caminhonete. E então, eu era muito pequena ainda, com a minha irmã mais velha, a Inês, fomos a Vila Cova buscar um baú que o meu pai costumava usar com as ferramentas. Então, quando vínhamos mais ou menos no meio do caminho, apareceram-nos os 2 guardas e disseram-nos: o que é que vocês levam aí? E nós a tremer, que tínhamos medo de guarda, que eu sei lá, a ferramenta do meu pai. E então eles foram, abriram, tiraram tudo para fora, tornaram a pôr e mandaram-nos embora. Portanto, quando eu depois questionei ao pai, ele disse: olha, sabes, é que há pessoas que fazem contrabando. E os guardas andavam atrás disso, mas como ali não havia nada, portanto... Mas para susto, para mim e para a minha irmã, chegou bastante. Essa história. Que alguém lá em Pendilho ou em Vila Cova fizessem então um contrabando. É assim, havia lá pessoas de facto que fariam. Mas também isto não interessa porque... Sim, falava-se. Era a tal situação da nossa relação, daqui da nossa região, com a raia espanhola. Se de facto iam lá buscar alguma coisa, algum produto... Na minha terra, que eu me lembro, e o meu pai fazia isso e o meu tio também, iam buscar a Monte Alegre, uma caminhonete de batatas, para a semente, que era de primeiro ano, para eles e para as pessoas que lhe encomendavam. A Espanha nunca me lembro. Eram vocês que iam cortar o estrume, que punham iam para as lojas para curtir, lojas dos animais, tirávamos, colocávamos de novo nas terras, e depois fazíamos tudo. Lavrávamos, semeávamos, seixávamos, colhíamos, preparávamos tudo para moer o pão e íamos moer o pão. Portanto, todo o trabalho, desde do nascimento dos produtos, do milho e do centeio, das batatas, desde o princípio ao fim, nós fazíamos isto tudo em casa. Nada se perdia, porque, por exemplo, havia as galinhas, havia os porcos, isso tudo. Portanto, todos os restos de comida iam a ser aproveitados, não é? As coisas que se varriam da cozinha iam para o estrume, portanto, isto era tudo reciclado, portanto, não, uma reciclagem normal. As regras, cada pessoa tinha X de tempo na fonte, não é? Que tinha uma poça junto, não é? E então cada pessoa tinha aqueles dias e regava os seus terrenos de acordo com os dias que tinha. Vocês, da água que tinham um terreno, que tinha uma fonte? Sim. E vocês ainda chegaram a dar água dessa fonte para algumas pessoas? Aos que precisavam. Também com esse sistema? Sim. Hoje vais tu regar, amanhã vais tu. Tinham de deixar encher a poça. Exatamente. E depois, quando veio pela CEE a elaboração das regras, eu fui a primeira pessoa, de facto, em Pendilha a promover isso, porque eu tinha turinas na altura, tinha 4 turinas e bezerros disso. Então, quando entramos para a CEE, eu vinha a todas as reuniões que a Viseu. E não levava as novidades, mas como era só eu que vinha, a novidade era só eu e, portanto, as mentalidades era difícil.
E quando aqui propuseram para se fazer as regras, para se fazer os regadios, era os regadios. E então eu levei as normas todas que era preciso e tal, e chegámos lá à Pendilha, reunimos o pessoal todo, e eu disse aquilo que era necessário para termos, porque os regos eram na terra e sumia-se muita água. Era para canalizar essas águas. E então eu fiz tudo como tinham dito aqui que se devia fazer. E toda a malta, não é? Da aldeia, e depois fazer-se lá uma votação, e depois não sei o quê. Portanto, nós fizemos isto tudo. Quando tínhamos isto tudo feito, o Presidente da Junta da altura disse assim: mas porquê é que não a Junta a fazer? E eu disse: tu fostes lá às reuniões. Eu nunca te lá vi. Portanto, era a Junta que deveria realmente tomar esta iniciativa. Agora, mas tu não te importas? Eu não. Queres tomar conta? Toma. Bem, ele viu-se grego porque não estava dentro da informação de como as coisas deviam ser feitas, viu-se grego para pôr isso. E mais que uma vez ele disse que se não fosse eu, aquilo demorava muito mais tempo a chegar porque era difícil, não é? E depois logo a seguir também veio os seguros do gado, não é? Também fizemos uma associação de seguros do gado. Pronto, eu tinha a iniciativa, mas nunca ficava, mesmo nos órgãos de gestão, porque tinha a perspectiva, como de facto vinha a acontecer, que eu não ia lá ficar eternamente. Quando os meus filhos viessem estudar para Viseu, assim, eu vinha com eles, portanto não valia a pena estar-me a arraigar numa coisa que eu sabia que ia deixar. Mas pronto, enquanto eu fui ajudando e tal, a coisa foi para a frente, fui-me embora. A Pendilha é uma terra com muitos chás, com muitas abelhinhas que trazem o abelhas, mel. sim. Chás, eu penso que houve lá uma formação qualquer sobre nessa área, e que depois haveria uma pessoa ou outra que produzirá os chás. Sim. Eu de facto nunca vi nada, mas pronto, acredito que haja, porque dizem que há. Quem usava muito essas plantas era a minha sogra, que tratava as pessoas com plantas. A minha sogra era uma pessoa muito, assim, meio enfermeira, meio médica. E então ela, sei lá, eu sei que, por exemplo, as coisas das cerejas, ela fazia chás que eram bons penso eu, para a nível da bexiga ou coisa assim. Se a pessoa caía, partia um braço, ela lá engessava aquilo à maneira dela, aquilo lá. Depois também aqueles hematomas que às vezes as pessoas fazem quando caem, então ela fazia lá um refogado com ortigas e pontas de silva, e amassava aquilo tudo com uma coisa, e depois punha-lhe vinagre, punha na sertã, fazia uma rodilha e punha ali. Aquilo era remédio santo. O que é que acha que mudou na aldeia? Mudou tudo. Por exemplo, não deveria ter mudado que agora também as crianças não têm culpa, porque os pais também não têm essa possibilidade. As crianças estão muito tempo na escola, por um lado, mas depois também não têm nada que fazer cá fora. Os pais não têm animais, não têm nada, portanto elas passam a vida ali assim, acima e abaixo. Depois, a educação. A nível da educação, mudou radical, porque enquanto nós, que éramos muitos, respeitávamos muito os nossos pais, e respeitámos sempre enquanto eles foram vivos, na maioria dos casos, a juventude agora não respeita nada nem ninguém, não é? Depois havia um carinho muito grande, eu recordo-me perfeitamente de vir cá de férias, quando estava em Lisboa, vir cá de férias e o carinho com que eu, pessoalmente, e também tratámos os idosos, sabe, quer dizer, eles gostavam imenso de falar comigo, de coisas, e pronto. E esta proximidade não existe. Quer dizer, hoje em dia a juventude anda abaixo e acima e faz... Não há, quer dizer... Por exemplo, a gente às vezes dava uma coisita qualquer a uma pessoa e ela ficava grata para o resto da vida. Agora pode-se lhe dar o que for que não... E não é agradecimento de dizer muito obrigado, não sei o quê, não é isso. É aquela delicadeza que é normal. Nos dá uma coisita qualquer. Boa tarde às vezes ficam a também faltar, não é? Também não existe. Mas é difícil, porque durante o tempo que eu estive a viver lá em Pendilha, eu criei lá um clube de raparigas miúdas. E então este clube funcionava na minha casa, ela é uma monitora aqui de Viseu, um clube, e dávamos formação humana e também formação cristã, não é? Na formação humana, uma sobrinha minha, a Anitta, que é espetacular, e a Joana, que é a mulher do Patrício,
eram as monitoras que iam de lá dar, uma dava bricolagem e a outra dava mais a nível da alimentação, de como fazer da alimentação. Depois as Viseu também ajudavam isso no sentido das receitas e assim, portanto, este clube durou 10 anos, foi o tempo que eu lá estive, depois vim embora, não é? E de facto, as miúdas nesse tempo eram, pronto, ainda eram, não é? Estamos a falar de 2010, por aí assim. E as miúdas ainda eram acessíveis e depois, pronto, a minha casa estava disponível para elas fazerem o que quisessem. Elas iam para lá, para o clube, para a parte do clube, que era o primeiro andar, mas se precisassem, fosse torreiros de chão, elas iam para o do arroz não, acho que nunca fizeram, mas do açúcar, da farinha e dessas coisas todas, elas iam à procura e iam fazer, eu dava essa liberdade às miúdas. E elas também aproveitavam e pronto, foi bom. Há uma coisa que também é muito, que a mim me confundo bastante, porque isto também não é só de Pendiga, as miúdas, desde muito novas, muito precocemente procuram, pronto, não serem virgens. E isto para mim é uma coisa que me choca profundamente, porque no meu tempo o rapaz estava além, eu aqui. Que nem seja tanto assim agora, então está bem. Agora uma miúda que um dia me veio perguntar, com 12 anos, até que quando é que ela devia deixar de ser virgem, quer dizer, é uma coisa que... Tenho uma neta com 13 anos, peço a Deus que ela não pense umas coisas dessas, não é? Questões mais económicas. Quer dizer, entre aquilo que eu fui criada e agora não tem nada a ver. Não havia estrada, não havia coisa nenhuma, não é? Hoje vive-se melhor, muito melhor, apesar do custo de vida ser alto, como em todo lado. Economicamente vive-se melhor e eu registrei com muita tristeza há 2 ou 3 dias a falar com uma pessoa de lá que precisou de uma pessoa para trabalhar e foi a 9 casas, 9 senhoras que estão em casa e nenhuma delas esteve disponível para ir trabalhar um mês numa necessidade urgente que de facto a pessoa tinha. Não acontecia isso antigamente. Antigamente... Prontos para se ajudarem uns aos sempre, outros. mas não era nem por dinheiro nem nada. Quer dizer, como disse há bocadinho, eu nunca me lembro, depois de ser gente, que alguém tivesse pedido uma coisa que eu ainda não o tivesse feito. Mas também havia muita gente que fazia isso, não é? Pedia-se uma coisa qualquer e as pessoas não estavam à espera logo de outra coisa, não é? E agora não é assim. À saúde, isto agora está 100% melhor, não é? Gostei dessa. 100% melhor, porque repare, quer dizer, agora ali a enfermeira, quer dizer, minhas horas vagas eu não tinha vida muito de família, quando eu estava lá a viver, não é? Havia assim umas pessoas que davam injeções e tal, e eu mandava sempre às pessoas que não tinha tempo para o fazer, não é? Agora não tem nada a ver. Nada a ver. Agora vão levar as pessoas, vão buscá-las, vão... Não tem nada a ver. É como aqui. É como aqui também. Quer dizer, eu ontem fui pedir domicílio ao meu marido, porque ele não pode muito para a rua. Ligou-me agora a enfermeira, da lista, a dizer que vem cá amanhã fazer as análises de manhã. Portanto, onde é que isto havia antigamente? Não havia. Eu um dia tentei lá pôr uma consulta na minha casa, para aquelas pessoas que, para irem a pedir uma baixa ou em alta ou o que fosse, ou um medicamento, tinham que ir para perder o dia. E então eu pus lá na minha casa... Sim, autocarro de manhã só vinham à noite. À tarde. E então eu pus lá ainda essa questão na minha casa também, durante algum tempo. Pronto. Em termos de cultura, antigamente as pessoas não estavam muito espertas para isso. Eu fui a segunda pessoa a tirar curso de enfermagem na minha terra. O primeiro foi o Toninho, que já morreu, e a segunda pessoa fui eu. Não havia assim o hábito, as raparigas iam para Lisboa para servir, pronto, quando era necessário. Agora, não estavam assim muito espertas por isso. Eu penso que agora já começam a estar bastante interessadas, porque houve a Colpic, por exemplo, que era promovida pela minha irmã, que fez lá imensas coisas, nada vingou, portanto tudo foi à vida. O meu clube, enquanto eu lá estive, andou, agora também foi à vida, não é? Uhum. E portanto, agora eu fico muito contente quando ouço dizer que já leram uns baloiços para os idosos lá não sei aonde, em Balsaleiro não sei onde, e que há outras iniciativas boas que realmente que não havia e que eu também não estou tão a par porque eu vou lá 1 ou 2 vezes por ano a Pendilho, portanto, apesar de estar perto. As pessoas não estão isoladas porque têm muitos meios de comunicação, não é? Agora, nota-se que realmente os idosos ficam mais por casa, os que não estão no lar,
E pronto, a gente chega lá um dia de inverno e não encontra ninguém na rua. Para mim, correu muito melhor do que os meus pais. Porque os meus pais nunca tiveram subsídio de nada, tinham um monte de filhos, tinham que ganhar para eles, sem subsídios, sem absolutamente nada, não é? E na minha vida, desde que eu nasci e que fiquei profissional, sempre tive ajuda. Sempre tive abono de família, sempre tive, mesmo fazer os cursos todos que fiz, foi sempre com bolsa, portanto tive a vida muito facilitada nessa área. Formar-se em enfermagem, ter uma família para gerir, não e dava. o seu trabalho foi a primeira mulher. Foi. Não é? A enfermagem, sim. Exatamente. Havia lá um outro engenheiro, mas assim, pessoas formadas não me recordo que haja. Eu, quando casei, estava em Lisboa, e quando eu estava a trabalhar lá, ainda solteira, ouvi as minhas colegas dizer que os filhos delas no verão que ficavam os preguiçosos, uns marotos, os malandros, que as mães iam trabalhar, ao meio-dia tinham que chamar porque as noites passavam, não sei o quê. E eu pensava assim, eu quero ter filhos, mas não malandros. Portanto, quero dar ferramentas aos meus filhos que eles não sejam malandros. E isso levou com que, um dos motivos, não foi o único, que eu viesse de Lisboa para Pendilho. Entretanto, a minha irmã ajudou-me muito nessa área dos miúdos quando pequenos. O meu filho mais velho tinha 3 anos quando viemos, e então a minha irmã ajudou-me muito. Portanto, nasceu a miúda, portanto, nasceu o mais novo, e a minha irmã, enquanto estiveram em Pendilha, ajudou-me muito. Ela trabalhava em Vila Cova, eu tinha horário de acordo, porque foi possível fazê-lo. Eu entrava às 8h30, ela entrava às 8h, e à tarde eu saía às 4h30, ela saía às 5h. Portanto, durante vários anos foi assim que gerimos as coisas dos miúdos. Ela ficava lá com eles, ela ia auxiliar na escola, e teve essa possibilidade e esse carinho de facto me ajudar, não sendo preciso deixá-los a ninguém fora. Hoje em dia Eu tive muita sorte, isso devo à minha irmã e com muito carinho, porque os meus filhos foram criados não só na terra, portanto eles trabalhavam na terra, os mais velhos, não é? Engraçado que a minha irmã uma vez pôs o meu mais pequenito, tinha pai 9 meses, fez um buraco na terra e pôs lá um miúdo para ele fazer assim com as mãos. E eu, quando lá cheguei, vi o garoto assim, eu disse, deixa, porque é assim que eles aprendem. É assim que eles gostam de estar. Portanto, a minha irmã foi uma ajuda muito grande enquanto eles foram pequenos. Depois, quando o mais novo veio para o ciclo, que viemos para aqui, então a partir daí, pronto, ficamos aqui. Portanto, não tive esse problema de ter amas, nem... Só a mais velha que teve a ama em Lisboa durante os 2 primeiros anos que eu estive, os 3 primeiros anos. Que ele viveu. Depois, quando viemos para aqui, foi a minha irmã que fez o favor de ter essa tarefa. Onde é que estava quando se deu o 25 de Abril? Em Vila Nova de Paiva. É assim, o meu marido estava na Marinha na altura, não é? Portanto, ao ouvir essas notícias todas do 25 de Abril, eu fiquei a tremer, não é? Porque não sabia o que é que ia acontecer, não é? Entretanto, eu consegui falar com o marido explicou-me que estava em casa e que lhe disseram a eles para ficarem em casa e isso tudo, pronto. E, entretanto, com tranquilidade, num sentido, ele estava bem, com muita preocupação noutra, porque os padres eram os primeiros a ser executados e o meu tio padre estava em Vila Cova da Coalheira. E a primeira pessoa que eu assisti que estava a ser perseguida foi o padre Silvio. E então, houve um dia, pois, isso eu recebi a notícia, como o meu marido estava bem, tranquilizou-me e tal, pronto, e a vida ali continuava, não é? Quando começaram a vir então lá essas pessoas todas para fazer os copcoms, essas coisas todas, houve um dia que eu estava de serviço e de repente ouvi um alvoroço muito grande. Vim até à vila, porque eu estava no posto clínico, era lá em cima, a saída para os Alhais, e eu morava naquela da Casa da Câmara. Daquela está mesmo ao lado. E entretanto, à hora do almoço, vim ver o que é que se passava. E então, cheguei à frente da Câmara e já estava muita gente com bandeiras, com isso, o Padre Silvio não sei o quê, e eu dirigi-me à casa do Padre Silvio. Éramos amigos, e eu dirigi-me à casa dele. Estava ali a irmã, sentados à lareira, e então, o primeiro a ser executado era ele, da lista que, entretanto, as pessoas tiveram conhecimento.
E quando um professor na escola disse que vínhamos levar o Padre Sílvio, os garotos saíram porta fora, não esperaram mais nada. Saíram porta fora, chamaram todos e foram para a vila. Daqui a nada já havia cartaz por tudo quanto era sítio a defender o Padre Sílvio. De tal maneira que eles iam, de facto, se iam com a intenção de o levar preso, não conseguiram levar os militares, não é? Recordo um pormenor que os de Fráguas iam então ao meio do caminho com paus, com forquilhas, com enxadas e com tudo, as armas que tinham na mão. Esse foi o mais, a coisa mais que eu vi. Depois essa história de se protegerem. Portanto, eu tinha um meu tio padre, não é? O meu pai, como tinham andado lá para a Raia de Espanha assim a trabalhar, então sabia alguns sítios onde eles podiam fugir sem serem apanhados. Graças a Deus não foi necessário, mas foram momentos muito aflitivos, muito aflitivos. O 25 de Abril, como foi feito, foi bom, não podemos dizer que os militares foram espetaculares. A única coisa que correu mal foi não deixarem que, a seguir ao 25 de Abril, os empresários e essas pessoas se organizassem e continuassem a trabalhar. Recordo que havia uma quantidade de empresários que em fevereiro do ano seguinte, já se passou um ano, e em fevereiro do ano seguinte reuniram-se para evitar fechar as empresas e serem assaltados lá pelo chão. Então eles reuniram-se para ver o que conseguiam fazer. E de facto a carta que eles fizeram nessa altura era muito importante, só que ninguém ouviu, não é? Porque se fosse assim uma coisa que deixassem as pessoas trabalharem, que pagassem o salário justo aos trabalhadores, porque de facto as pessoas também eram muito sacrificadas, quer dizer, andavam o dia inteiro a trabalhar por uma coisa de nada, portanto, isso era mau. Portanto, tinha mesmo que haver uma distribuição da riqueza melhor. Mas não desta forma, porque desta forma vemos que de facto não foi bom. Não foi o desenvolvimento não nos levou a lado nenhum. Foi marca importante, não. Independentemente daquilo que veio a seguir, aquilo foi marca importante. Uhum. E os militares foram espetaculares, não é? E o que é que acha que eles que se podia ter feito nestes 50 anos? Isto que eu dizia há bocadinho, portanto, deixando que as pessoas que tinham empresas, depois continuassem com as empresas e dessem uma vida melhor aos trabalhadores. Eu penso que se isto tivesse sido conseguido, que não se tivesse desbaratado as coisas como se desbarataram, que o nosso país não teria que chegar a este ponto. Eu recordo que estava depois mais tarde a trabalhar em Lisboa, quando tive que voltar, porque o meu marido ficou lá, e de facto uma senhora um dia que num posto de linha chegou lá e disse assim, enfermeira, deram-me 60 contos, agora eu não sei de que é aqueles 60 contos. Ela trabalhava lá nas fábricas, ali onde é agora a Expo, e onde eu trabalhava também. E então, deram-lhe 60 contos. Ela trabalhava na fábrica, não sabia tanto. As pessoas foram, distribuíram e depois não havia matéria-prima. Isso foi uma mentalidade que foi colocada na cabeça de algumas pessoas e que era errada. E eu recordo, quando eu fiz um curso aqui em Viseu, entretanto, fiz um curso aqui em Viseu e o professor que estava a dar era um advogado recém-licenciado e houve uma coisa que ele estava a dizer, que era, numa pirâmide, uma pessoa... toda a gente recebe o seu ordenado, de acordo com a categoria que tem, mas depois no fim do ano o dono tinha que distribuir por todos o lucro. E eu, como estas coisas era tão injusto, saltava-me logo e disse, não, então distribui o lucro por todos, não é? Então, e depois onde vai buscar dinheiro para a matéria-prima, para comprar mais uma máquina, para compor a outra, onde é que ele vai buscar? Se não tem nada, se distribuiu por todos o lucro, então vai buscar o quê? Bem, isto foi origem a uma polémica que durante os 2 meses que tivemos esta cadeira, em todas as circunstâncias, o homem não podia ser nada fora da lei, porque eu caí logo em cima. Se arrematava logo da melhor forma. E quando chegámos ao fim destes 2 meses, que ele ia dar a pontuação, e então a gente estava a pensar que eu ia levar 0, pois eu estava sempre na aula, eu era a única que falava. E depois tive 18, foi a nota mais alta.
É. E quando lhe questionaram sobre isso, ele disse que foi a única pessoa que se interessava por saber as coisas como elas deviam ser feitas. Mas depois virou madrinha de guerra do seu marido, que é algo que, para quem não sabe, o que era uma madrinha de guerra? Madrinha de guerra era a ajuda que se podia dar aos militares que estavam lá fora, correspondendo-nos com eles. O marido estava na Guiné quando veio cá passar as férias da Páscoa e eu vim também passar as primeiras férias do meu curso. E quando íamos para Lisboa na Páscoa, fomos juntos daqui para Lisboa e ele começou a meter conversa comigo e lá fomos falando, éramos os dois da mesma terra, fomos falando. E entretanto ele foi prudente, não é? Porque eu tinha a fama que era difícil de conquistar, não é? E então ele foi prudente, não falou nada, só me pediu a direção. Olha, posso ficar a minha madrinha de guerra? E eu disse, pois posso. E dei-lhe a direção nas costas de uma fotografia que era que sítio de vida. E então começámos a escrever como madrinha de guerra, mas eu já quando me despedi dele, eu olhei com muito carinho, porque eu fiquei logo apaixonada, esta foi a verdade. Mas entretanto começámos a escrever e tal, e ela, a determinada altura lá pede namoro e tal, e eu disse-lhe que não pensava nisso não quando terminasse o curso, não é? E pronto, ele também nunca mais falou no assunto. Continuámos a falar e depois ele veio cá um ano antes de terminar a carreira lá e ficámos noivos nesse ano. Casámos daí um ano. Foi assim a nossa história de amor muito bonita, que dura há 54 anos quase. Muito bem. E eu só desejo, se alguém ouvir algum dia esta entrevista, só desejo que os casais sejam tão felizes como nós temos sido nestes 54 anos. Com os seus altos e Com baixos. altos, com baixos, com discussões, com não sei o quê, mas que todos sejam felizes como nós temos sido sempre. Mas era muito importante essas madrinhas de guerra. Eram muito importantes, muitos casamentos vieram por aí. Mesmo para eles terem Não para eles. um alento. Sim, assim, eu tenho alguém que está a corresponder comigo, eu tenho de sair daqui e da que reza guerra. por mim, que reza por mim. E eram os aerogramas que a gente não gastava dinheiro. Que eram uma folha de papel, espunhámos já 4, assim, cortada ao meio, e depois a gente escrevia no meio e depois fechava. De um lado e do outro, e lá ia. Os pais idosos que nem sabiam ler nem escrever, às vezes para corresponderem, não é?